A deputada federal Silvia Wayup, do PL, foi cassada por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá por gasto ilícito na sua campanha de 2022, nas eleições de 2022. Quem imaginou que não podia fazer um procedimento de harmonização facial com dinheiro de campanha, né? Pois é, a gente vai ver isso agora no Plantão do Meteoro. Harmonização facial com dinheiro de campanha. Pois é, esse foi o motivo da cassação. A gente vai ter detalhes agora com a Daiane Oliveira. Parece até, sei lá, sketch do Cacete Planeta, piada do Zorra Total, mas não é a nossa política. Pois, não, sabe, quando eu vi a primeira vez a indígena, eu disse assim, não, olha que interessante, o governo de Bolsonaro tem uma indígena ali, aí eu fui pesquisar, né, sobre a Silvia Wayup. E aí, de fato, ela é uma pessoa extremamente reacionária, ela é militar, e ela tem toda uma trajetória de uma linha anti-indígena, povo, minorias políticas, que muitas vezes não são, né, minorias populacionais, etc., mas é sobre a lógica de acesso ao poder, e ela é bem desta linha. Por exemplo, agora ela está totalmente favorável ao PL 1904, né? E a Silvia, ela vem de uma linha ali muito tênue entre a ideia de representação e representatividade. Ela abraçou um discurso da extrema-direita e levou mesmo, né, nas últimas consequências, independente do que aconteça com a sua população e se colocando, inclusive, como uma representante, né, da sua comunidade e de outros povos indígenas, o que poderia pensar, né, a gente poderia sempre pensar que é um absurdo, mas a dinâmica interseccional é justamente isso, né? Não é por ser indígena que, de fato, ela vai entender, né, as demandas dos povos indígenas e que ela vai lutar, né, junto com um povo ali, uma população que também sofre por igualdade. Pelo contrário, ela não é a única a fazer isso, mas é só surpreendente porque a gente geralmente não espera esse revés, né? Mas, né, o que é que a gente pode dizer sobre a cassação dela? Que aí é um ponto, a gente pode literalmente comemorar, porque é menos uma. Então, é um ponto interessante. Por quê? Porque a Silvia, ela não vem trabalhando com políticas positivas para a grande parte da população brasileira. Mais uma vez, ela é do PL, ela é bolsonarista e ela vem daquela linha da extrema-direita de vários ataques violentos. Então, perder o mandato, a gente pode sim achar que, de certa forma, é menos um bolsonarista para a gente ter dor de cabeça. Mas vale lembrar que existem os suplentes, né? Mas vamos lá, vamos primeiro falar sobre a Silvia que perdeu o mandato. Por favor, essa é a primeira matéria. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá cassou o mandato da deputada federal Silvia Wayup, do PL, por gastar a verba pública de campanha eleitoral com harmonização facial. O caso teria acontecido durante as eleições de 2022, quando ela foi eleita para a vaga na Câmara. A defesa da parlamentar ainda pode entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a ação, Silvia teria pedido a uma assessora de campanha para que ela repassasse R$9 mil para um cirurgião dentista, depois de receber verba do fundo eleitoral. O caso foi levado ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral pela própria assessora. A deputada nega qualquer irregularidade e afirma que as contas de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Mas não negou, né? Não negou o fato. Inclusive, estava falando errado, né? Estava falando Wayup. Perfeito. Corrigido. Isso. Mas tem uma questão, né? Mas sabe qual é a questão? Ela não nega. Mas, ao mesmo tempo, ela, né, declarou que não houve irregularidades. Ela é do Amapá e, por mais que o Ministério Público tenha investigado e tenha essas informações, vale lembrar, a própria coordenadora da campanha, né, a conta pessoal da coordenadora, que é a Maitê Mastrop, que foi responsável pelo pagamento da harmonização facial, e foi ela que procurou o Ministério Público Eleitoral ali para registrar a denúncia. Ela foi eleita pela popularidade ali do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, de quem ela é próxima, mas ela também é aquela figura que, como eu falei,
não tem nenhuma linha de defesa dos povos indígenas, pelo contrário. Uma das defesas ali da indígena, por exemplo, foi o seguinte: vamos explorar a terra indígena no norte do país. No Amapá tem muita terra que não está sendo utilizada, com garimpos ilegais, com mineradoras. A gente pode sim explorar para que os indígenas que estão lá consigam fazer um acordo e regular as suas terras e trabalhar nelas juntamente com os garimpeiros. É mais ou menos esse o discurso deles. Para quem acha que é absurdo, impossível, mas sim, é o discurso, né, da Sílvia. Mais uma vez, a gente precisa sempre lembrar que não é por ser indígena que ela não vai ser, que ela não pode ser uma pessoa que não tem nenhum tipo de representatividade, de nenhum tipo de responsabilidade ali para com a sua comunidade como um todo, né? E aí vale lembrar um pouquinho do perfil dela. Ela é uma oficial militar, inclusive, ela deveria, né, se orgulhar, a primeira oficial militar indígena do país, e conquistou um cargo, né, de um alto cargo legislativo, mas ela, né, nas votações, ela é totalmente contrária do que ela deveria seguir, se ela realmente estivesse se importando com a população, né? Vamos assistir um pouquinho do perfil dela? Sim. Bom, a gente está aqui trazendo um pouco mais de detalhes, né, sobre o perfil dela, a Raquel Landim falando aí sobre a questão da participação dela, saúde e fisioterapia ligada ao esporte. Aqui tem ela como militar também, essa imagem dela aqui, ó, na reportagem, para que a gente possa também saber um pouco mais sobre a Sílvia, deputada federal que foi cassada. Ela foi a primeira militar indígena, inclusive, a integrar as Forças Armadas no Brasil. Em 2021, ela disputou uma vaga com 5.000 candidatos e foi aprovada com uma das maiores e melhores pontuações no Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. E ela é aliada a Bolsonaro, né? A ex-oficial do Exército foi eleita deputada federal pelo Amapá nas eleições de 2022, as eleições passadas, ocupou o cargo de secretária de Saúde Indígena no governo Bolsonaro. Nas eleições foi a deputada federal eleita com menos voto, inclusive no Brasil, ela teve 5.435 votos, mas conseguiu entrar, de acordo com a história do partido. Nas redes sociais, as postagens dela, a gente pode ver aqui, uma das últimas postagens dela tem a ver com o projeto de lei contra o aborto legal no Brasil. E ela falou, olha, em defesa ao PL 1904, que equipara ao crime de homicídio a realização de aborto após 22 semanas. Aí ela coloca, não se trata de um feto, mas de um ser humano formado, é o que diz a Sílvia, aqui defendendo, né, esse projeto de lei tão polêmico e que foi, de certa maneira, já rejeitado pela sociedade brasileira, né, José? Esse é o perfil da YAP. Exatamente, né? O pessoal aqui no chat lembrou do Marcos Feliciano também, que gastou R$157 mil ali nos procedimentos estéticos. Mas qual é o ponto interessante, né? O dinheiro, ele poderia sair do bolso da Silvia Wayampi tranquilamente, ela poderia pagar o seu procedimento de harmonização facial. Não é sobre isso, é sobre que dinheiro ela utilizou, de onde veio o fundo para fazer o procedimento de harmonização facial. O dinheiro de um fundo eleitoral, então, sim, é um dinheiro também público que foi utilizado de uma forma de um destino diferente do que foi na sua teoria ali declarado. Aquele dinheiro, aquela verba não poderia ser utilizada para procedimento estético. Ela poderia utilizar do seu próprio salário, poderia ali fazer um parcelamento, né, de 9 vezes, já que não poderia pagar à vista. Quem sabe como ela poderia fazer o seu procedimento, aí não é mais com a gente. Mas é para vocês entenderem a linha, né, do bolsonarismo, que é achar que está tudo certo, fazer qualquer coisa descaradamente, né? E o Tribunal Superior Eleitoral fez o procedimento de cassação do mandato, menos uma bolsonarista neste momento naquela casa. A cadeira, infelizmente, ainda continuará sendo de uma pessoa da extrema-direita, mas é importante que a gente entenda, pelo menos, que diante dessas atrocidades, dessas violências, que eles sempre deixam uma pontinha solta e um por um a gente percebe que eles começaram a cair, né? Então, esse corte ele não vai terminar de uma forma triste por causa disso. Cara, é bizarro, né? Porque a gente viu o perfil dela, ela foi ministra do Bolsonaro, ministra das causas indígenas,
e ela tem falas anti-indígena. Teve o ministro do meio ambiente, que era o Salles, que era o cara que queria passar a boiada. Gente, tudo ao contrário. É bizarro, né? Exatamente. A gente teve também o outro, esqueci agora, que foi do Palmares, Fundação Palmares, que também era, né, um revés aí o Sérgio Camargo. Né? É isso, né, sabe? Essas figuras, é interessante para o Bolsonaro, para os bolsonaristas, terem os seus tokens. Que são aqueles toques, né? Aquela figura ali que é pensada de um grupo de minoria, não só a Silvia, como existe um outro indígena também que é ali, sempre está próximo do Bolsonaro, tem o Sérgio Camargo, mas também tem ali o maquiador da Michelle, né, que é um homem gay, sempre vão ter essas figuras ali próximo para dizer, olha, eu não sou racista aqui, ó, tá vendo aqui? Fulaninho tá comigo, olha, eu sou a favor dos indígenas, olha a Silvia aqui do meu lado, sempre vão ter essas figuras, infelizmente, que são os toques, os famosos toques dessa galera. O astronauta, né? Terraplanista, né? Essas coisas que a gente vê por aí. Exatamente. Mas olha que pena, menos um bolsonarista agora pra gente ter que dar conta ali naquela casa, né? Pra Wayup, só digo isso. Que tristeza. Que tristeza. Obrigado, Day. Até a próxima. Eu que agradeço. Para você que ficou até agora, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá? Porque daí você realmente recebe nossas comunicações. Um grande abraço, até a próxima.